Aí, Fernando, para tentar entender na prática como funciona, duas coisas, né? Uhum. Perfil de cliente de a partir de quando já dá para voar Uhum. nesse formato e como é a dinâmica mesmo. Então, assim, no começo, falando de CFO as a Service, era você e que estava fazendo essa coisa pontual, você mesmo sugeriu ali Sim. para a Blue ali a forma de você ir atuar com alguns dias da semana. Hoje, imagino que você tem o quê? Você tem hoje um pool de experts e esses caras vão ter um número X de empresas que eles têm que estar Exato. trabalhando ali. Então, primeiro entender se é esse o entendimento mesmo, né? Tanto na vertical RH quanto também na financeira. E qual que é o ponto ótimo de início? Um cara pré-seed, um cara ainda que está no fundraising ali, ainda muito family and friends, esse cara já varia. Quando é que o cara vai falar, poxa, não, agora eu tô nessa encruzilhada. Se eu contratar, ou eu vou abrir equity para botar um cara financeiro aqui, talvez não é o momento, talvez... Enfim, só para tentar entender também qual que é o Sim. starting Uhum. point desses caras. Não, excelente pergunta. Então, só para contextualizar, né, qual que é o modelo de trabalho. Hoje a gente tem um time de 53 pessoas no total, na Trivium como um todo. Né? Back-office, nas verticais. Nessa estrutura de CFO as a Service, a gente está falando de umas 30, 29, 30 pessoas. Tá? A gente tem hoje 3 níveis de profissionais ali atuando. A gente tem uma camada de analistas financeiros, uma camada de controller e uma camada de CFOs. Tá? Então, quando a gente entra num cliente, basicamente a gente aloca um squad, um time, né? Formado por essas 3 camadas ou muitas vezes por 2 delas. Muitas vezes a gente tem empresas que já tem um analista, às vezes mais de uma pessoa que faz o dia a dia. Sim. E aí a gente entra com a camada de controller e CFO, Assim. gerenciando esse analista interno. Ou no caso lá da Blue que a gente citou, que não tinha ninguém, a gente entra no modelo full que a gente fala, né? Sim. Com o analista, o controller e o CFO. Então esse squad passa a ser o time financeiro daquela empresa. Tá? Mesmo que part-time e hoje 100% remoto, né? A gente tem time espalhado no Brasil todo, clientes espalhados no Brasil todo, mas apesar disso, nome e sobrenome, aquelas pessoas que fazem parte do time financeiro da empresa. E parênteses aqui, isso rola muito na indústria de tecnologia quando você está falando de dev. Sim. Mas quando você está falando de financeiro, você não vê isso tanto e Exato, interessante ver exato. Tanto que no começo a gente era 100%... 100% não, a gente era remoto, mas a gente tinha uma prática de ir obrigatoriamente em todos os clientes uma vez por semana, passar o dia em cada cliente. Tá. Intra-pandemia e pós-pandemia isso caiu por terra e a gente passou a ser 100% remoto, a Trivium também, e funciona. Muito bem. Né? Então, conceitualmente é isso. Legal. Tá? Em termos de ciclo, né, onde um serviço como o nosso funciona, didaticamente falando, tá? Só para a gente ser um pouco, né, para a gente encaixotar melhor, eu diria que tem 3 parâmetros. Tá? Então existe um parâmetro de faturamento, né, um faturamento aí de R$500 mil ano a 30 milhões ano. Tá? Esse é o range. Tá? Parâmetro 2, tamanho do time. Então um time aí de 10 a 100, 110 pessoas. Tá? E dentro de uma jornada aí de staged financing, a gente está falando de um estágio pré-seed a iminência de um Series B. Tá? Que ainda dá para... E não necessariamente esses 3 fatores combinados. Sim. Tá? Isso que é importante. Mas é uma boa linha de corte para saber para onde vai. Então, antes do pré-seed, é cedo demais para que a gente faça sentido. Tá bom. Né? Muitas vezes a tendência é que mais early stage existe a necessidade de uma disciplina operacional, né? de um contas a pagar, um contas a receber, né? de um dia a dia ali bem feito. Né? Aí você começa a ter, a partir de um dia a dia bem feito, de uma disciplina operacional, você começa a ter uma necessidade de números, informação. A coisa começa a sofisticar um pouquinho. A partir do pré-seed, a partir de um primeiro cheque, a brincadeira já começa a ficar um pouco mais séria, o empreendedor já precisa ter uma visão, já precisa começar a ter discussões um pouco mais sofisticadas, então ele já começa a ter necessidade de alguém para dar respaldo, de alguém para sentar ali do lado, para ter respaldo, para dar, né, um pouco de orientação. Então é aí que começa a fazer sentido. E para olhar KPI também, a gente começa a entrar nessa linha. Isso, aí exatamente, aí começa a brincar um pouco mais com isso tudo. Então
é uma evolução aí do processo. Né? Então, você já querer ter um CFO sentado de braço dado junto com você, você não tem nem dado para começar a discutir, ou os teus desafios são muito ali ainda operacionais, é muito... Né, eu preciso pagar a conta certinho, preciso emitir nota. Então, né, a gente encaixa melhor e gera valor mais ou menos dentro dessa faixa aí que eu comentei contigo. Bacana. Tá. E os serviços agregados de back-office, você está falando de meio que vai a reboque disso como o que é feito, processado pelos analistas, por exemplo, pela camada analista, né? Isso. Ou tem alguma outra solução? Não, é isso mesmo. É então, isso mesmo, né? É. Ou a gente trabalha com um analista, um time de analistas interno, né? E a gente garante que essa pessoa, mesmo sendo interna, faça o processo dentro do nosso script, dentro da nossa metodologia, sim. Né? Com a tal da disciplina operacional que a gente entende que é fundamental. Ou a gente aloca um analista nosso para fazer isso. Então, apesar da proposta de valor ser uma proposta de entrega tática, de entrega, né, estratégica, a gente encosta a barriga no balcão e a gente suja a mão de graxa, a gente se preocupa muito com dados, né? A gente é muito data-driven, até parte do nome da Triven é vindo disso, né? De ser data-driven, de ser startup-driven. Então, a gente se preocupa muito com dados, então a gente mergulha muito no sistema, ferramenta, parametriza, faz o setup, porque a gente não gosta daquela famosa manipulação de planilha. Né? Então você tem um sistema de um jeito, mas você extrai a base e você começa a fazer brincadeira em planilha. Então a gente é muito orientado a deixar o sistema redondo, tudo projetado, tudo já, né, provisionado, padronizado, né, rateio, tudo ali. Né? Para daí você começar a sofisticar um pouco mais a análise. Então, essa padronização do processo a gente já implementa, né? Para poder gerar valor na outra camada. Porque eu brinco, se a gente quiser só o filé mignon, né, a gente seria mais um palpiteiro na vida do empreendedor. Então, assim, eu sou o CFO, eu não sujo a mão de graxa. Não, a gente vai cuidar da operação. Então, a gente vai mergulhar na operação, a gente vai mergulhar no operacional, a gente vai mergulhar nos números, para daí eu ter elementos e subsídio para poder gerar o valor que eu me proponho. Né? E o ferramental vocês já trazem isso sem o cara precisar... e às vezes o ferramental aqui eu tô falando... planilha de Excel é o mais basicão, né? Mas qualquer outro ferramental vocês também já trazem? Já. Ou tem meio que uma consultoria inicial para poder explicar o que o cara vai precisar ali? A gente não... Eu brinco assim, a gente não sai chutando porta. Tá. Né? Mas invariavelmente eu já tenho ali o meu Lego, né? o meu kit, meu enxoval. Tá. Né? Invariavelmente, na grande maioria das vezes, o empreendedor já usa um dos ERPs que a gente se especializou. Boa. Quando não, eu falo, olha, eu uso esses dois aqui. Então eu vou migrar do sistema que você já usa para um desses dois aqui. E fazem a migração também. E a gente faz a migração. Ou quando ele está só na planilha, eu falo, nós vamos migrar de planilha para um desses dois sistemas. Então a gente já implementa. Né? Como parte desse stack, a gente montou uma planilha padrão, né, um framework padrão, uma arquitetura de informações padrão. Óbvio que para cada cliente a gente, né, faz uma customização, recheia ali, né, categorias, subcategorias, mas a estrutura, o framework é o mesmo. Né? E acoplado a isso, a gente criou um dashboard, um BI, né, uma ferramenta aí mais visual. E essas três ferramentas elas se conversam. Então o meu BI consome dados da planilha, que por sua vez consome dados... Então está tudo integrado, a gente faz essa integração do sistema, né, APIs, tal, o sistema consumindo os dados, né, a planilha consumindo os dados do sistema e essa ferramenta de BI consumindo as informações aqui da planilha. Tem gente que gosta de ver em formato de planilha, né, tem gente que gosta de ver em formato mais visual. Sim, né, claro. Um pouco mais elegante, outro um pouco mais funcional. Né? Então esse é o stack padrão. Né? Daí para frente é uma camada de serviço que é a camada de inteligência e aí é repertório e camada de inteligência do time como um todo. Boa, né? Interessante entender um pouco mais a respeito disso.